E do Espírito Santo. Amém. Gente, que alegria nós estarmos aqui em Rio Claro, neste santuário de Nossa Senhora da Boa Morte, com a honra de ter o Padre Roberto bem-vindo já aqui conosco. Que honra estarmos aqui, que alegria estarmos aqui na véspera da ordenação diaconal do nosso irmão Emanuel Maria. E hoje, nesse dia tão especial, eu quero falar para você, nos preparando para o terço do combate, sobre os passos para uma oração infalível. É isso mesmo. Aquilo que Jesus prometeu no Evangelho, Ele quer que se cumpra na nossa vida. Ele quer que a sua oração seja bem feita, seja frutuosa, gere frutos, gere salvação, gere conversão. E você também deseja que a sua oração chegue até o trono de Deus. Como diz o Eclesiástico, a oração do humilde, ela ultrapassa as nuvens, chega até o trono de Deus. Por isso, hoje vamos pedir ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração, mova a nossa vontade, para nos decidirmos por aquilo que Deus quer e aprendermos a rezar do jeito que é agradável ao coração dele. Então, antes de falar os passos para uma oração infalível, eu quero fazer um questionamento que tantas vezes você já fez. Por que a minha oração não é atendida? Por que a minha oração parece que Deus não está escutando a minha oração? É importante a gente ouvir o que diz a voz da igreja, a tradição da igreja. Se o próprio Jesus prometeu, está lá em Jeremias 33:3, invoca-me e eu te responderei. A palavra de Deus não pode falhar. A palavra de Deus também diz em João 14:14, o que me pedirdes em meu nome, eu vou-lo farei. São muitas promessas da Sagrada Escritura. Quando a gente reza o Salmo 22, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Que mais? Em Mateus 21:22, tudo aquilo que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. São muitas promessas. Lucas 1:37, para Deus nenhuma coisa é impossível. Lucas 18:27, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Você vê Jesus falando em outras passagens da Bíblia que a oração é algo infalível, algo onipotente. Você consegue tudo pela oração. Inclusive, em Filipenses 4:13, essa frase que nós tanto repetimos, tudo posso naquele que me fortalece. Com as minhas fraquezas eu não posso nada, mas tudo posso naquele que me fortalece. Para você que estava desanimado, para você que estava sem força, para você que estava pensando em desistir, essa palavra vem como uma força do céu e diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando o inimigo diz para você, você não vai conseguir, você não tem força, você concorda com ele, eu não tenho força mesmo, mas eu vou conseguir, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então essa palavra, eu tudo posso, é uma palavra muito forte. Ela está falando que a oração é infalível. Mas eu quero pegar aqui, os méritos do Dom Falcão, que ele escreveu um livro, e nesse livro se fala da oração infalível. Ele vai dizer, mas não é qualquer oração de súplica e de intercessão que merece o título de infalível. A oração tem um poder infalível? Sim, mas ele vai dizer, não é toda oração que pode se dizer que é uma oração infalível. E eu queria falar com você primeiro das 3 coisas que impedem a sua oração chegar até o trono de Deus, que atrapalham a sua oração, não permite que seja essa oração infalível. Como o Senhor deseja atender os seus desejos, deseja te socorrer, deseja te ajudar. Mas, como dizem os antigos, eu pensava que era Santo Agostinho, mas segundo Dom Falcão, no livro dele, ele diz assim,
uma antiga máxima da tradição da igreja. Então não existe certeza que seja Santo Agostinho, que vai dizer: Deus não nos ouve quando, é uma palavra em latim, mali, male, mala, petimus. Quer dizer, traduzindo, Deus não nos ouve quando nós rezamos sendo maus, pedindo mal e pedindo coisas mais. São 3 bloqueios que impedem dessa oração ser, conforme Jesus disse, infalível. Quando nós somos maus, o que significa isso? Quando você está afundado no pecado e não quer buscar uma vida de arrependimento. Quantas vezes eu chamo a atenção do exército de São Miguel? É importante rezar pela saúde? É importante rezar para o filho passar no vestibular? É importante pedir coisas materiais, conseguir uma casa, tantas causas que a gente reza pela saúde, não é? Tudo isso é importante, e Deus quer que você se aproxime dele para pedir o auxílio dele, mas eu fico muito triste quando uma pessoa já está caminhando com o exército de São Miguel, já está caminhando na igreja, e pede tantas coisas, reza o rosário, faz isso, faz aquilo, mas não está comungando, e não pede a Jesus ajuda para sair dessa situação irregular. Gente, eu já testemunhei tantas pessoas que estavam numa situação irregular, mas pediram a Deus de todo o seu coração: eu quero voltar a comungar. Tem situações, eu sei, que são muito delicadas. Casais que estão numa situação errada de segunda união, e às vezes não é de uma vez que você vai, já estão 20 anos juntos com tantos filhos. Eu sei que é difícil, mas Deus resolve por meio da oração. Aí você fica pedindo saúde, fica pedindo pelo filho, fica pedindo pelo emprego, fica pedindo para tudo, mas você não chora o seu pecado, pedindo a Deus ajuda para que você possa voltar a estar na graça de Deus. Eu testemunhei, para mim foi algo muito belo, pessoas que estavam nessa situação e por isso iam à missa todos os dias, comungavam espiritualmente e pediam a Jesus que ajudasse a vencer esse pecado, a sair desse erro, para voltar à comunhão com Ele. Isso é a coisa mais linda do mundo. Não, é diferente de pessoas que vão para a missa, fazem comunhão espiritual e querem continuar na situação irregular. Não pede a Deus, não deseja, não suplica. Quer dizer, você está em pecado mortal e pede coisas a Deus, pede coisas, mas não suplica em lágrimas que Ele te ajude a sair dessa situação. Então, o primeiro obstáculo para que a sua oração seja essa oração que Deus quer, essa oração infalível, como diz Dom Falcão, é você querer sair da situação de pecado. Então, a primeira palavra em latim é mali, quer dizer, nós somos maus e não queremos ser justificados pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Quando você se confessa, o seu batismo é renovado. Você é lavada no sangue do Cordeiro. Pensa nisso. É importante você continuar rezando conosco, mas foca a sua oração, acima de qualquer outra intenção, em sair do pecado mortal. Eu não sei se é um vício que te persegue, eu não sei se é uma situação de não ser casado na igreja, de conviver com alguém em segunda união, numa situação que está errada. Como é que eu vou resolver isso? Você precisa procurar o padre, fazer uma direção espiritual, sim, mas você precisa... Olha, gente, quando eu fazia a consagração à Nossa Senhora, estava à frente lá no mosteiro, 500 pessoas, todo mês, de 3 em 3 meses faziam a consagração, muitas pessoas estavam em situações irregulares assim. E muitas vinham me procurar: o que eu faço, irmão, o que eu faço? Remédio que funcionava. Você vai rezar a novena do Rosário de Pompeia, na intenção de conseguir tocar o coração do seu companheiro, para vocês viverem a castidade, para vocês se prepararem, se for nulo ou não. Se for nulo, para vocês conseguirem esse casamento. Se não, o sexo não é o Deus da sua vida. Vão viver como irmãos.
Gente, a consagração a Nossa Senhora fez milagres por causa disso. Porque o povo, por causa de Nossa Senhora, quis voltar para a graça de Jesus. Voltou para viver nos mandamentos, na graça de Deus. E fazendo a novena de Pompeia nessa intenção, a novena do Rosário de Pompeia, milagres, milagres. Para mim, muito mais, eu tenho visto nesses anos de caminhada, paralíticos andarem, cegos enxergarem. Eu tenho visto libertações de pessoas que estavam há anos aprisionadas por Satanás, em situação de possessão. Eu tenho visto muitos milagres, mas nenhum milagre toca tanto o meu coração quando eu vejo alguém decidindo romper com o pecado mortal, escolhendo Jesus. Irmão Luiz Maria, eu não tenho força, mas aí você faz a novena da Pompeia. Eu estou dando esse exemplo, porque o rosário é a oração predileta de Nossa Senhora, é a novena do rosário. Mas pode ser outra oração, como o Padre Pio sempre aconselhava, a novena do Sagrado Coração de Jesus, né? Enfim, a pessoa luta, pede, coloca o joelho no chão em lágrimas, diz: Senhor, eu não consigo, me ajuda. E eu vejo o milagre da transformação. Deus socorre, Deus ajuda, Deus levanta. Esse é o maior de todos os milagres. Com o app da Amazon você tem um universo incrível de produtos na palma da sua mão. São milhares. É o maior de todos os milagres. E bendito seja Deus, porque isso tem acontecido nesse exército de São Miguel. Isso tem acontecido talvez na sua vida. Quantos testemunhos a irmã Edviges Maria tem contado aqui? E os principais são esses, de uma conversão verdadeira que transforma o coração. Então esse é o primeiro obstáculo. Lutar para deixar o pecado. Porque se eu sou mau, como é que eu quero pedir ao Senhor coisas boas se eu não reato a minha amizade com Deus? Deus quer que eu seja amigo de Deus, e é isso que acontece no sacramento da confissão. O segundo problema é male, em latim, que significa nós pedimos de forma errada, nós pedimos mal. E Dom Falcão, no seu livro, ele vai falar: pedi e recebereis, citando São Tiago, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Tiago 4:3. Essa passagem é muito importante. Se você ler a passagem inteira, São Tiago vai dizer assim: sabe por que você não tem? Porque você não se aproximou de Deus para pedir a Deus. Mas você me diz, eu me aproximei de Deus e pedi a Deus. Sabe por que Ele não te deu? Porque você pediu mal, para satisfazer os seus caprichos, as suas paixões, e não para cumprir a missão que Ele te deu, não para fazer algo que é do agrado dEle. Então São Tiago vai dar um puxão de orelha, vai dar uma correção. Não é errado você pedir. Gente, eu fico lembrando aqui, né, algumas devoções até um pouco infantis, né? Que você vê como Deus gosta do ser criança. As irmãs lá em casa, irmãos também, mas eu vi alguns testemunhos mais fortes das irmãs. Elas colocam debaixo da imagem de São José um desenho do que elas queriam, do que elas querem. E escreve: São José, eu te peço isso e isso. Coloca debaixo da imagem de São José esse desenho, esse pedido. Uma vez, vou até dizer o nome, a irmã Maria Jacinta, ela queria algodão doce. Olha só que, vamos dizer assim, uma besteira, né? Uma coisa de criança. Ela pediu, desenhou algodão doce, colocou ali em São José. Logo em seguida, teve um negócio das crianças lá e teve tanto algodão doce lá em casa que nunca tinha visto. Acho que nunca teve antes, nem nunca teve depois. Um pedido de um coração de criança, até o nome já diz, Jacinta, né? Outra vez foi a irmã Clara Maria, que tem São José no nome dela também, né? Ela era da provisoria, muitos anos atrás, pediu. Ela queria muito cozinhar algumas coisas de milho lá em casa. E ela disse: São José, há tanto tempo não tem milho. Ela desenhou o milho, pediu a São José, colocou lá debaixo da imagem de São José. Gente, quando a gente chegou no Ceasa, uma pessoa que acho que tinha plantação de milho, né? Deve ter dado muita colheita. O homem disse assim: vocês aceitam doação de milho? Aceitamos. Mas foram tantos caixotes de milho. E olha que não era tanto irmão e irmã como é hoje, não. Tanto milho que ele deu logo em seguida que ela pediu. Por que eu estou dizendo isso? Porque o seu pedido pode até ser coisa simples.
Coisas pequenas do dia a dia. Não é errado você pedir isso. Mas uma pessoa... Não, isso aqui eu vou falar no próximo momento. Cadê? Deixa eu ver aqui. Sim, não, é no próximo. Então, não, é nesse mesmo, calma aí. Eu tive um professor que ele era professor de português, também professor de latim, e um cristão muito fervoroso. E ele dizia assim para a gente na aula: Deus olha mais o advérbio do que o verbo. Deus presta atenção mais no advérbio do que o verbo. Por quê? Ele não olha tanto aquilo que você faz, mas como, com que intenção, por qual motivo, quer dizer, o advérbio. O que conta para Deus, mais do que a ação, é a intenção. Jesus vai dizer que tem pessoas que dão esmolas para aparecer, merece castigo em vez de recompensa. Tem pessoas que fazem boas ações, mas por outros motivos que não são para a glória de Deus. Então, mesmo que seja uma atitude boa, aparentemente, aos olhos de Deus não é. E ao contrário, tem pessoas, vou dar um exemplo, matar uma pessoa não é uma coisa boa, mas se for para defender a família, um pai de família teve que matar alguém por legítima defesa, ele é considerado um herói nacional que defendeu um povo. Não é uma coisa boa a princípio matar, porém, depende da intenção que você faz os gestos. Tem coisa que você está fazendo por uma intenção boa e alguém pode olhar e considerar uma coisa ruim, mas o que conta é os olhos do Senhor. Deus olha mais a intenção do que a ação, não é? Então, o problema é você pedir para a glória de Deus, para a honra do Senhor. Será que você, nos seus pedidos, está fazendo isso com uma intenção pura? Será que você está fazendo isso com a reta intenção? E no livro do Dom Falcão ele vai colocar 7 meios para que você não peça mal, para que você peça da maneira certa. Ele vai dizer, é necessário 7 coisas, 7 condições. E essas 7 coisas são, vamos lá. Primeira, está aqui, Jesus, Maria e José, você deve pedir em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus significa com o mesmo sentimento de Jesus. Significa pedir com os mesmos pensamentos de Jesus. Em nome de Jesus, você nunca pediria uma coisa que Jesus não iria pedir. Tem gente que pensa que pedir em nome de Jesus é só dizer assim: Pai, em nome de Jesus, vinga essa pessoa que me fez mal, que cai um raio na cabeça dela. Não basta dizer em nome de Jesus. A oração em nome de Jesus tem que ser na pessoa de Jesus, em comunhão com o pensamento, o sentimento de Jesus. Se você está pedindo, Pai, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está passando por esse sofrimento, ajuda essa pessoa, Senhor, a suportar essa prova, e, na medida da minha possibilidade, me ajuda também a ser um apoio para essa pessoa que está sofrendo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Isso é uma oração que você está pedindo com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. É Jesus em você que está rezando. Você está rezando em nome de Jesus, porque você está pedindo uma coisa boa, uma coisa que Jesus quer. E tenha certeza, como diz em Marcos 11, quando você pedir algo em nome de Jesus dessa forma, já peça acreditando que a sua oração já foi ouvida e já foi atendida. Muitas vezes você não vai ver imediatamente a resposta, mas Marcos 11 vai dizer, olha aqui, Marcos 11, 24 e 25, por isso eu vos digo, tudo que pedirdes em oração, credes que recebeste, e assim acontecerá convosco. Crede que já recebeste o que você pedir em oração. Se é em nome de Jesus, já agradeça, porque já aconteceu, o céu já ouviu, né? Então, precisa ser em nome de Jesus, precisa ser uma oração em espírito e em verdade, não é uma oração carnal, sentimental, é uma oração por meio da razão, eu tomo uma decisão, né? Baseado
em espírito e em verdade, baseado na verdade, em santidade e justiça, como nós falamos, tem que confessar antes, tem que buscar lutar contra o pecado, revestir da armadura de Deus a couraça da justiça, ser justo aos olhos do Senhor, ser justificado no sangue do Cordeiro. Outra condição, pedir com humildade. A palavra de Deus diz em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Também 1 Pedro 5,5. Uma vez eu li o Monsenhor Jonas Abib comentando sobre essa passagem, e ele comentou de uma maneira tão bonita que ficou marcado no meu coração. Ele disse assim: Deus resiste aos soberbos, mas Deus não consegue resistir quando uma pessoa é humilde. Bonito, não é? Deus não resiste, entre aspas, é a fraqueza de Deus. Quando você confia nele, quando você reconhece que você não merece, como aquela mulher cananeia, Jesus provou de propósito a sua fé, porque sabia da virtude dela, sabia que ela iria se humilhar, ela iria reconhecer que ela era uma pagã, que ela vivia uma vida errada, que ela vivia longe dos mandamentos de Deus. Quando ele diz, não é justo dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, a mulher podia se revoltar, mas não. Na humildade dela, ela teve fé e humildade, ela confiou em Deus, confiou em Jesus, e ela disse, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos comem também as migalhas que os filhos não querem, que os filhos deixam de comer, que rejeitam, porque Israel estava rejeitando Jesus, os judeus estavam rejeitando Jesus. É como se ela dissesse, Senhor, eu reconheço que eu sou uma pagã, eu vivo na imundície do pecado, eu não mereço, mas eu sei que o Deus que o Senhor tem pregado é tão bom, que o restinho dessa comida que os filhos não estão querendo, os judeus têm te rejeitado, mas eu acredito no Senhor, eu acredito que esse Deus vai me dar, nem que seja esse restinho, mesmo que eu não mereça. Ela não disse isso, mas é como se ela dissesse. E como Deus não consegue resistir aos humildes, eu costumo brincar dizendo, Deus Pai disse assim a Jesus, filho, você vai cumprir as Escrituras e você vai pregar só para o povo de Israel, para cumprir as Escrituras. Depois que você ressuscitar e subir aos céus, os apóstolos vão para o mundo inteiro, mas você tem que cumprir em Israel as profecias. Ok, filho? Aí o filho diz, ok. Aí ele veio, se encarnou, cumpriu tudo direitinho. Só que Deus Pai deixou lá no contrato com Jesus, aquelas letrinhas pequenininhas, né? E deixou assim, mas se chegar uma pessoa muito humilde, e com essa humildade se humilhar diante de ti, e pedir algo, você pode mudar os planos todos, né? E é isso que acontece. Não era para Jesus pregar aos pagãos e nem curar os pagãos, mas a mulher foi tão humilde, Jesus diz, por causa dessa tua palavra, pode ir, que a tua filha já está liberta. Gente, isso é lindo demais. Não estava nos planos, ele mudou os planos, porque Deus não resiste a um coração que se humilha, que reconhece a verdade dos seus pecados, que se coloca no seu lugar, como diz Santa Teresa, a humildade é a verdade. Nas bodas de Caná, Maria é muito mais humilde que qualquer criatura. Maria Santíssima vai dizer para Jesus, eles não têm mais vinho. Jesus vai dizer, não é a hora, mãe. Não é a hora, ó mulher, a mulher do Gênesis, a mulher do Apocalipse. Ó mulher, não é chegada a hora. E Nossa Senhora vai entregar nas mãos de Jesus esse pedido. Só que a mais humilde das criaturas, pedindo a Jesus, Jesus mudou os planos, não era a hora, não era para ele fazer o milagre, mas o pedido da mais humilde toca o coração do Senhor. Ele não resiste a uma oração humilde. Está lá, não anotei aqui, mas no livro do Eclesiástico tem uma passagem que diz, a oração do humilde atravessa as nuvens e chega até o trono de Deus. Ele não se cansa até que a sua oração chegue até o trono de Deus, porque uma característica do humilde é uma outra característica dessas 7 que eu estou falando. O humilde, ele é perseverante. O humilde, porque não chegou na hora que eu queria a graça, eu não vou desistir, eu não vou me revoltar. São Gregório Magno vai falar, por que Santa Maria Madalena ficou ali no sepulcro e não foi embora?
Porque o amor verdadeiro, quanto mais demora, mais aumenta e não esfria. É o contrário. Um amor verdadeiro, ele persevera. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 24, quem é que vai se salvar? Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Outra necessidade é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, está lá em Hebreus 11. E também Jesus, em algumas passagens, uma delas, Mateus 8,13, Jesus vai dizer, seja feito conforme a tua fé. Jesus vai condicionar a graça que a pessoa está pedindo à fé dessa pessoa. Na verdade, a fé e a humildade, a perseverança estão muito interligadas. Muito interligadas. Quem é humilde não confia, não é orgulhosa, não confia em si, mas confia nele. Quem é humilde e confia em Deus, não desanima, persevera. Então essas três coisas, a humildade, a perseverança e a fé, estão muito ligadas. E a última condição, você ter disposição para combater. A oração é um combate. Você interceder sem se cansar. Jesus disse que o reino dos céus é para os violentos. Não violento de bater nos outros, mas de querer batalhar pelo bem. Por exemplo, um filho nas drogas. Você não pode se cansar. Você vai confiar em Deus e vai batalhar até o fim. Confiando que Deus já está ouvindo e que o seu filho será salvo. A sua oração já chegou diante do trono de Deus, mas você vai sem cessar, vai lutar. E Deus, como diz em Isaías 40, é Ele que vai renovar as suas forças. É Ele que vai te dar coragem para você não desanimar. Você já experimentou isso? Quando você sentia que não dava mais conta. Eu não consigo mais nessa batalha. Eu não aguento mais, Senhor. E depois que você faz uma oração rasgando o seu coração, se humilhando diante do Senhor, dizendo a Ele a sua fraqueza, muitas vezes o Senhor nos leva às lágrimas e nos levanta revigorados. A força vem dEle. Então, 7 pontos para que você possa pedir bem. Vou repetir. Em nome de Jesus, em espírito e em verdade, em santidade e em justiça, com humildade, com fé, com perseverança e com disposição para lutar. Se você tem essas 7 condições, você está pedindo bem. Pedindo bem. Vocês não são ouvidos, diz São Tiago, porque vocês não pedem bem. Agora você está aprendendo a pedir bem. E por fim, como eu disse, são 3 bloqueios para você, para a sua oração chegar até o trono de Deus. Quando você pede sendo mal, quando você pede mal, e o último, quando você pede coisas más. Coisas que não são boas. Você é uma pessoa boa, se confessou, está lavado, está limpo diante de Deus. Você até está pedindo bem, está fazendo bem a sua oração. Essas 7 coisas que eu falei. Mas o que você está pedindo não é uma coisa que agrada a Deus. Você está pedindo coisas ruins. Você pensa que é bom para você algumas coisas. Sabe qual é o exemplo para você aprender a não pedir coisas erradas? Aí o Dom Falcão vai dizer, são os 7 pedidos do Pai Nosso. Toda a nossa oração tem que ser baseada no Pai Nosso. Principalmente na hora que nós dizemos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então,